Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vou fazer a leitura de hoje, está no livro Jesus no Teu Dia a Dia, e a leitura que saiu é a lição 24, Afinidades. O que atrai mais? Uma peça de teatro que ressalta o amor ou um noticiário jornalístico que evidencia a violência? Um trabalho voluntário numa obra assistencial ou cama que convida ao sono profundo? Um diálogo sereno sobre algo positivo ou anedota picante que contamina o cérebro? Estar junto à família que aspira por sua presença ou jogar conversa fora com um conhecido? O templo religioso ou festa do clube? Respondendo estas perguntas, saberá quais as suas companhias espirituais, uma vez que tudo na vida é uma questão de afinidade. Com o descobrimento do que você realmente gosta, conhecerá seus afins. Se realmente deseja o amparo dos benfeitores espirituais, a única maneira de consegui-lo é afinizar-se com o bem. Acho que combina com a sua palestra de hoje, hein, Kiko? Tudo a ver. A nossa prece inicial vai ser feita pelo Miguel, será uma prece cantada. Tenham todos uma boa palestra. Deixaste tuas pegadas na areia, traçaste tua escada infinita do progresso que chama para a nova vida. Deixei o meu barco na praia, larguei minha vida vazia, caminhei em teus caminhos, encontrei tua alegria. Oh, Mestre, teu amor que me chama, tua palavra incendeia
minha alma proclama, é Jesus meu amigo. Bom dia, meus amigos queridos. Que felicidade estarmos aqui nesse dia gostoso, friozinho, molhado. Mas é muito bom saber que nós encontramos forças para poder levantar das nossas camas e virmos até essa casa de oração ao encontro daquilo que nós necessitamos ou que nos fazemos necessitados do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material. Espero que cada um de nós aqui hoje envolvidos nesse trabalho possamos voltar para casa com os nossos corações e as nossas almas, nossos espíritos mais confortados e nos sentindo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente melhor do que quando aqui adentramos. É curioso que quando você começa a frequentar uma casa espírita, buscar para ti a doutrina espírita, a espiritualidade ela vai agindo de formas diferentes. A primeira delas é tentando te convencer a não vir na casa de oração. Então, você convida um amigo, você convida uma amiga, e ela, por mais problemas que ela tenha, ela não consegue vir. Um dia porque está sem carro, um dia porque está chovendo, um dia porque está com dor, um dia porque não dormiu direito à noite, um dia porque está se sentindo indisposta. É justamente o trabalho da espiritualidade menos evoluída que força, que segura você a certas situações em que você não consegue se desprender desse laço. E aí tem dia que você vem, 1-0 para você. Tem dia que você não vem, 1-1. E aí você vai controlando o placar. E ao mesmo tempo, à medida que você frequenta uma casa de oração, frequenta uma casa espírita, e você vai mudando o teu espírito e se reformando, e recebendo fluidoterapia, e recebendo o amor e o carinho dos trabalhadores encarnados e desencarnados daquele lugar onde você está, isso vai te mudando. E aí o que acontece é o contrário. Às vezes você acorda para você falar, não dormi muito bem essa noite não vou no consolador não. Alguma vozinha fala assim, vai sim. Vai sim. Ah não, mas eu tenho uma festa para ir. Primeiro vai no consolador, depois você vai na festa. Porque daí já é o processo contrário, aí já é a espiritualidade te convocando, te proclamando para que você venha e continue fazendo o seu trabalho de modificação interna e automaticamente de limpeza, de melhora do teu corpo fluido, do teu corpo espiritual. Né? Essas nuances, né, que a gente tem no dia a dia, à medida que você vai se colocando na posição de frequentar uma casa espírita. É óbvio que tudo funciona para qualquer religião que te faça bem, não estamos aqui puxando a sardinha exclusivamente do espiritismo, mas somos espíritas, então eu posso falar só daquilo que eu conheço. Então, as outras pessoas que frequentam outras associações religiosas devem sentir a mesma coisa. Pessoal, na quinta-feira passada, a gente teve um imprevisto com uma palestrante, ela não pôde vir, a Gislaine, e aí acabou que nós falamos sobre esmola, que é o tema que está escrito aqui, na quinta-feira passada. Para atualizar o nosso tema, hoje, na verdade, nós vamos falar sobre um assunto bastante complexo, bastante difícil, do qual eu preciso muito da colaboração e do entendimento de cada um de vocês. E, por favor, não se sintam acanhados depois do nosso papo de hoje e fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa que vocês não tiverem entendido após a palestra. Não precisa perguntar para mim só não. Temos vários trabalhadores aqui na casa
que têm conhecimento, que têm estudo, que podem ajudar, ok? Eu já aviso logo porque é um assunto complexo, apesar de ser um assunto absolutamente corriqueiro dentro da nossa vida, que é o parasitismo mental ou parasitas espirituais ou vampirismo. Pô, mas do que você está falando? Estamos falando disso mesmo. Nós estamos falando de estágios obsessivos que dependem de grau e que um dos graus dessas questões obsessivas são os parasitas espirituais. Muito mais frequente, muito mais comum do que qualquer um de nós aqui possamos acreditar. É tão importante de tal maneira que quando você começa a fazer estudo sobre esse assunto, muda o teu olhar sobre as manifestações dos encarnados e dos desencarnados. Ao ponto de ações que vocês olharam, que nós olhamos em algum momento e achamos de pura maldade, quando você começa a colocar na posição de estudo, você vai entender que, na verdade, aquele não era tão mal assim. Aquele rapaz, aquela mulher, aquele adolescente que cumpriu ou deixou de fazer determinada situação e que possa ter desencadeado uma ação do mal, não pode ter partido exclusivamente daquele ser. Então, é disso que trata esse assunto hoje do parasitismo espiritual. Aí, eu estava estudando para poder falarmos um pouco aqui hoje, e entendam que o que nós vamos falar aqui hoje é só a introdução, a base do que nós estamos falando. Para que nós realmente, de verdade, tenhamos um pouco mais de penetração, de entendimento sobre o assunto, há-se a necessidade do estudo. E aí, antes que eu não tenha tempo de falar, eu vou dizer para vocês que tudo que a gente trabalhou aqui hoje, a gente tirou do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, da Gênese, do Nosso Lar, Missionários da Luz, o livro de Vampirismo de José Herculano Pires, Técnica de Mediunidade de Carlos Torres Pastorino, Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, Voltei, do irmão Jacó, do Chico, Diálogo com as Sombras do Hermínio e algumas outras coisas que nós andamos procurando para poder chegar até aqui, hoje, aonde nós estamos. Também é importante dizer que também procurando na internet outras coisas a respeito desse assunto, achei uma palestra da doutora Anete Guimarães, de quem eu sou assumidamente fã, e aí não tem como, depois que você escuta a Anete Guimarães falando alguma coisa, não tem condição mais de você tirar aquilo da cabeça. Então, vocês me perdoem se algumas vezes eu estiver plagiando Dona Anete Guimarães. Se alguém for amigo pessoal dela, diga que o Kiko é bastante fã, pede um autógrafo, alguma coisa. Tudo bem? Então vamos lá. Parasitas espirituais. Cadê o nosso passador aqui? Parasitas espirituais. Então, não existe uma forma da gente ter um entendimento um pouco melhor se a gente não pegar o que acontece no reino animal com relação a parasitas, porque são os mesmos parasitas. O conceito é exatamente o mesmo. Então a gente vai falar um pouco sobre o reino animal e aí vamos trazer para o mundo espiritual para a gente poder fazer essa analogia e ver se faz algum sentido para nós. Então, definição de parasitas: organismo que vive de e outro organismo, dele obtendo alimento e não raro causando-lhe dano. Os parasitas são aqueles como tripanosomo, que é responsável pela doença de Chagas, carrapato, piolho, tênias, lombriga, algumas plantas como o cipó-chumbo e também as amebas. Basicamente eles são assim, eles não constroem nada, não constroem absolutamente nada. O parasita, ele se solda ao hospedeiro
E desse hospedeiro, que pode ser um cachorro, um gato, você, outro tipo de inseto ou de animal qualquer, e ele então se aproveita daquilo que tem de vitalidade no tal do hospedeiro, e não raro ele vai sugando e se aproveitando tanto desse parasita que normalmente acaba matando o hospedeiro. Porque em um determinado momento, todo o organismo está contaminado por ação daquele hospedeiro. Porque o que acontece é o que eles chamam de simbiose. Uma simbiose perfeita é quando, vamos pensar numa caixa d'água, essa daqui mais cheia, menos cheia, mais alta, mais baixa, e aí com a mangueira ela vai trocando, vai diminuindo a água daqui, que entra para cá, que sai daqui, que volta para lá, e isso vai acontecendo com o seu organismo. Então, o parasita, ele vai consumindo o que você tem de bom e vai deixando em você aquilo que ele tem de veneno, aquilo que ele tem, de alguma maneira, que vai trazer algum dano para a gente. Entre todas as formas que existem de parasitose, tem algum médico aqui, alguém da área da saúde? Se eu estiver falando muita bobagem, por favor, sinta-se à vontade de me corrigir, tá bom? A gente só fala daquilo que a gente estudou, não fala com conhecimento de causa aqui. Então, mas essa questão da amebíase, quer dizer, ameba. É muito comum, mas é muito comum a gente pegar ameba. Por quê? Porque é um organismo que está ali em frutas, verduras, em lugares com pouca higiene pessoal precária, né? Tem várias maneiras que você acaba, de uma forma ou de outra, contraindo a ameba. Taca a mão suja, põe na boca esse bendito hábito de roer as unhas. Eu sou maluco das unhas, não tem um dedo que eu não roa. É capaz, quando acaba isso daqui, eu peço da Elaine emprestado para rasgar os dela, porque é um vício danado esse negócio de morder unha. Então, não é? A unha do pé eu deixo ela morder. Então, são hábitos pouco saudáveis, que fazem com que a gente contraia a amebíase, que é a doença que você vai ter com relação à ameba, tá bom? Quais são os sintomas? Os sintomas é uma fraqueza, um pouco de desânimo, né? Um pouco de dorzinha de cabeça, coisa, indisposição, que vem e volta, porque a ameba ela se instala na parede do seu intestino. É ali que é o lugar dela. E ali ela fica consumindo os seus sucos dos alimentos que você ingere. Você vai consumindo, e aquilo vai virando vapor, e aquilo vai virando líquido, e a ameba vai ali se aproveitando daquilo que você tem de melhor. E ela, obviamente, vai na parede do seu estômago, ela vai colando uma substância, e essa substância vai desgastando a parede do intestino. E ela fica ali, nessa brincadeira, você não sabe que ela está lá, tem só esse desconfortozinho de vez em quando, e você vai convivendo lá com a sua ameba. Agora, a ameba é um negócio que está aí. Ela está aí. Para todo lugar você vai encontrar uma amebazinha. Todo mundo que encontrar com a ameba no meio do caminho vai sofrer de amebíase? Não vai sofrer. Por quê? Porque tem um negócio chamado imunidade. Tem gente que está com a imunidade bacana, a ameba vai, fica um pouquinho, desgruda, sai nas fezes e vai-se embora, e você ficou fora desse sentido da amebíase. Então, depende muito da tua imunidade. Como é que está a sua saúde? Você está bem? Está legal? Está tudo organizado dentro de você? Não pode esquecer que saúde agora é uma questão muito mais ampla. Algum médico, para dizer que você está saudável, ele engloba uma questão psíquica, física, emocional e espiritual. Se você não tiver com qualquer um desses 4 organismos
desequilibrados, você não pode dizer que você está são. Enfim, você está bem, tudo isso corresponde com a sua imunidade. Está com o pensamento lá em cima, está legal, está tudo certo, então dificilmente você vai ter problema de pegar a amebíase. E o que é curioso também com relação à amebíase é que é muito fácil de você evitar. É muito fácil. Você vai lá, lava direitinho suas frutas, toma cuidado com aquilo que você vai ingerir, que seja cru. Você toma cuidado de lavar as mãos, manter a sua higiene sempre organizada. Não seu, mas de filhos pequenos também, porque quem mais sofre com essa história de amebas e parasitas são as crianças. Crianças, adolescentes, até porque não tem um conceito de higiene muito bem desenvolvido ainda, e aí acaba cometendo uma falha aqui, uma falha lá. Tudo bem? Estamos indo bem? Então, é isso. Parasita é essa ação, como é a da ameba, no seu organismo, e aí nós falamos rapidamente como é que você pega a amebíase e quais são os pontos fortes e importantes para que você não desenvolva a doença. Você tem a ameba, mas você não desenvolve a doença, você não se sente mal, está tudo bem contigo, né? Parasitas espirituais. Vampirismo. Aí vamos lá, ó. É a atuação consciente de um ser sobre o outro. É a atuação consciente, já começa por aí. Não há vampirismo, parasitismo espiritual sem que não haja consciência, vontade de se fazer aquela conexão. Para deformar-lhe os sentimentos e as ideias, conturbar-lhe a mente e levá-lo a práticas e atitudes contrárias ao seu equilíbrio orgânico e psíquico. Aquele pensamento, aquele mal-estar, aquele sofrimento, não era teu. Você não tinha ele. Não fazia parte das coisas que você pensava. Quando você olhava uma determinada situação, não era aquilo que você está pensando agora que você normalmente pensava. Você tinha um olhar para aquilo ou para aquela situação diferente. E de repente, do nada, você às vezes começa a olhar assim e fala, gente, mas nem eu estou me reconhecendo mais com os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas atitudes. O que será que está acontecendo comigo? No tocante à criatura, isso quem disse foi Herculano Pires, tá? No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima. Em perfeita simbiose mórbida, já falamos aqui um pouquinho sobre o que é simbiose, absorvendo-lhe as forças psíquicas, situação essa que, em muitos casos, ultrapassa a morte física do hospedeiro. Nós não estamos mais falando aqui de orquídeas, nós não estamos falando aqui de pepino, de chuchu, nós estamos falando aqui de encarnados sobre a ação de um parasita espiritual que ultrapassa a morte física do hospedeiro. Ah, então o parasitismo pode matar? Pode. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. Mas mata de que maneira? Mata exaurindo as suas forças. Mata desequilibrando o seu corpo físico, seu corpo espiritual, de tal maneira que isso reflete no seu corpo físico, e aí doenças complicadas podem ser desenvolvidas a partir da ação desse parasita, desse vampiro. É a mesma coisa, tá? Vampiro, parasita, é a mesma coisa na literatura. Então, vamos tentar entender um pouco melhor isso. No livro Nos Bastidores da Obsessão, tem um trecho que fala sobre a ação consciente, que estava ali no começo da nossa conversa, de um parasita espiritual sobre a sua vítima. É uma horda de maus espíritos combinando como é que seria a ação em uma determinada vítima.
Eles falam assim, ó, iremos fazer uma implantação. Isso que ele está falando é o doutor Theophrastus, no livro Nos Bastidores da Obsessão. De uma pequena célula fotoelétrica gravada de material especial. Somos obrigados a utilizar os mais avançados recursos para colimar, atingir nossos fins. Este é um dos muitos processos que podemos utilizar em nossas tarefas. Implantação no cérebro perispiritual, nos centros de memória. A ação consciente dos espíritos do mal. Entendam que o que a gente chama de mau espírito, espírita não gosta de falar mau espírito, espírita gosta de falar espíritos menos evoluídos. Mas se a gente for ficar relembrando toda hora que espíritos menos evoluídos têm mais inclinação ao mal, a gente não termina essa palestra hoje e eu vou usar a colocação de maus espíritos para que nós possamos entender aonde está, em que nível de evolução moral está esse parasita. Então, há uma horda organizada de maus espíritos, da mesma forma que há uma horda organizada de bons espíritos. De bons espíritos. A diferença de um mau espírito para um bom espírito é a relação moral, mas o conhecimento e o avanço espiritual é o mesmo. Há espíritos bons há séculos como bons espíritos, e há espíritos inclinados ao mal há séculos como maus espíritos. Os mesmos conhecimentos, as mesmas qualidades e adjetivos que você pode dar do ponto de vista científico a um espírito bom, você também dá para um espírito mau. Então, olha o que ele está dizendo para você aqui, ó, que entre uma das muitas maneiras de ligar um parasita a um humano, alguém que está encarnado, é através do perispírito, implantando como se fosse um chipzinho gravado na memória perispiritual. E o que é que está gravado naquele chip, será? Não são mais os seus pensamentos. São o dele. Que pode estar dizendo para você, roube, fume, beba, traia, se drogue, mate, assassine-se. São recados, mensagens coladas ao seu perispírito que ficam ali emanando dentro do seu campo mental palavras e ações que não eram suas. Elas foram colocadas lá. Colocadas por um mau espírito numa ação consciente de parasitismo. É meio assustador, não é? Fala a verdade. Se somos espíritas e acreditamos na ação dos espíritos, dos bons, nós não podemos negar a existência e a manifestação dos maus. Infelizmente. Há bons espíritos e há maus espíritos. E o vampirismo, na verdade, se a gente for analisar mesmo, cara, acontece não só nessa relação encarnado-desencarnado, há vampiros também entre os desencarnados, tá? De desencarnado para desencarnado, que é uma das situações que leva o espírito desencarnado à posição de ovoide. E aí, meu irmão, se a gente for começar a falar de ovoide aqui, a gente vai ter que buscar mais... Vamos ter que fazer um simpósio, vamos ter que trazer o Adriano para falar junto, vamos ter que fazer um simpósio sobre esse assunto, porque é um assunto de verdade, absolutamente técnico e muito mais comum do que a gente possa imaginar aqui. Mas, voltando, ó. Você frequenta uma igreja, não importa qual seja a denominação da sua igreja, da sua religião, e aí você tem lá um representante daquela religião que faz usando da tua fé com que você tome ações e atitudes que você não tomaria normalmente. Que você faça, não importa se de cunho material ou de cunho espiritual, através de dizer para você que se você não fizer tal coisa, você vai para tal lugar ou para aquele lugar.
e faz com que você mude o seu comportamento, o seu pensamento, até perante os seus próprios familiares. É vampiro. É vampiro. O espírita, o médium, que quando encontra com você, diz que viu a tua mãezinha e ela disse que se você não fizer tal doação aqui para o Consolador, você talvez sofrerá a obsessão de um espírito ruim. Vampirismo. Vampirismo. Está se aproveitando do que você tem de bom para poder atingir o objetivo dele. Vampirismo. Um Dom Juan, um galanteador que não tem responsabilidade, empatia com aquele ou aquela que ele seduz, simplesmente para poder saciar a sua lascívia, vampiro. Da mesma forma, é vampiro. Aquele que bebe, se droga, sugando a energia da família, trazendo problemas físicos e morais para dentro de casa, é vampiro da mesma situação. Da mesma forma, do mesmo jeito. Então você vê que essa questão do vampirismo está no nosso dia a dia a todo tempo. Só que o grande problema disso é quando você não consegue enxergar o teu vampiro, o teu parasita. Porque é isso que vai acontecer normalmente. Então, deixa eu seguir meu roteiro, senão a gente não termina essa palestra hoje. E do que é que se alimenta o parasita? Porque está aí. Ok, a gente até entende que a ameba grudada no intestino de alguém está ali se aproveitando dos sucos, daquilo que se alimenta e tudo mais. Mas do que é que se alimenta um parasita espiritual? Se alimenta do seu fluido vital. É disso que ele se alimenta. Ele se alimenta do seu fluido vital. Ele fica colado em você e ele vai consumindo o teu fluido vital. Sintomas: irritação, um pouquinho de intolerância, às vezes um pouquinho de dor de cabeça, um zumbidinho no ouvido, um negócio que você olha, sabe nada, bobagem, está tudo bem, tudo tranquilo. E você vai ficando lá. Vai se sentir um pouco menos animado para fazer certas coisas, e o parasita está ali, trocando com você, no campo do fluido vital, aquilo que você coloca. Né? E, da mesma forma que a ameba, há um vetor, há um sistema que aproxima esse parasita. É assim, ó. Da mesma forma que da relação das obsessões conhecidas, a aproximação desse parasita pode se dar por várias coisas. Oi. Antes de você crescer, você pode explicar o que é fluido vital? Fluido vital é o que nós temos de energia para que nós possamos estar vivos. É o que alimenta o nosso corpo físico e é a diferença entre estar vivo e estar morto. Quando que acontece a morte? Quando é que você morre? Quando você não tem mais fluido vital. Enquanto você tiver um mínimo de fluido vital, você ainda está encarnado. Então, esse é o fluido vital. Essa é a importância do fluido vital. É óbvio, aurido do fluido cósmico universal, tem várias características que a gente pode falar com o fluido vital, mas basicamente o que é para todos nós entendermos é essa força que faz com que nós sigamos. Não é o espírito. O fluido vital tem também no pepino. O pepino também tem fluido vital, da mesma forma que nós temos fluido vital. Mas, basicamente, a diferença de estar vivo e desencarnado. Acabou o fluido vital, isso é sua vida. Acabou. Não tem outra situação. Então, o parasita, ele se aproxima da mesma forma das questões de obsessão. Basicamente, é uma leitura que a Ana fez, a afinidade. Afinidade. A palavra aqui é tudo. Afinidade. Então, às vezes você tem um obsessor que ele simplesmente passou por aqui e aí pegou você numa situação, num pensamento triste, raivoso, odiando, e aí ele fala, pô, tá legal aqui, o ambiente tá bacana, tá propício, tá favorável, vou ficar aqui. Aí ele fica por ali, e aí ele começa a te fazer se manter
naquela afinidade, naquela vibração. Porque aquela vibração foi legal para ele. Se você muda a sintonia, ele desprende e vai embora. Vai embora. Então, ele enreda todos os esforços possíveis para que você se mantenha naquele ciclo vibratório. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Só que a característica principal de um parasita, que é um nível altíssimo e perigoso de obsessão, é uma outra coisa que a gente vai ter que fazer outra aula para poder entender, que se chama forma-pensamento. Forma-pensamento. O que são formas-pensamentos? Você pensou, fez. Pensou, fez. E o perispírito reflete aquilo que você pensa. Então, pela ação de expansão do perispírito, você cria formas, pensamentos. Na sua casa, por exemplo, você deveria fazer o evangelho no lar, porque uma das formas de você tirar aquelas formas, pensamentos que ficam impregnadas no ambiente é justamente através do evangelho no lar. Do evangelho no lar. Mas, enfim, através dessas formas, pensamentos, da energia que você solta nessas formas, pensamentos, esses parasitas se moldam. Algumas vezes podem ser já predisposição. Experiências passadas, vidas passadas, tivemos um problema e daí então esse parasita gruda em você e vai te usando. Mas, na grande maioria das vezes, através de formas, pensamentos, essa infecção acontece. Então, através das suas formas, pensamentos, através do que você pensa, está com o coração cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de amargura, cheio de sofrimento, você vai moldando, plasmando, plastificando formas, pensamentos de tal maneira ao teu redor e no teu ambiente, que a hora que um parasita desse passa, simbiose perfeita. Simbiose perfeita. Ok? E assim acontece o parasitismo. Outra informação muito importante. Basicamente, o nosso perispírito, ele está ligado à nossa corrente sanguínea. Corrente sanguínea. E aí, num dos livros do Hermínio de Miranda, se você for dando uma olhada nele lá, tem uma explicação tão curiosa que diz que o órgão físico que o parasita costuma se conectar é o teu baço. Porque a função do baço é justamente de filtrar o sangue. Todo o sangue do teu corpo deveria passar pelo baço. E aí ele renova proteínas ruins para proteínas boas, e aí o sangue sai bonitinho, funcionando legalzinho para o lado de lá. E aí, como o seu perispírito tem essa conexão com a corrente sanguínea, o órgão mais visado pelo parasita espiritual é justamente o baço. Fato pelo qual, inclusive, algumas cenas ou alguns médiuns que têm a oportunidade de enxergar alguém sendo obsediado por um parasita desse, enxerga pelas costas. A posição dele ficar é conectado às suas costas. Isso é uma geral do que é o parasita espiritual. Beleza? Estou me indo bem até aqui? Estou me fazendo entender? Tá bom. Agora, lembra da ameba? Você encontra com a ameba e a ameba pode não te trazer nenhum mal. Você pode ter ameba e pode não ficar doente. A mesma coisa pode acontecer com o parasita espiritual. E vai depender do que de você? Lá com a ameba não tem relação com a sua imunidade? Se a sua imunidade estiver legal, a ameba não vai fazer você sofrer, não vai fazer doença, está tudo bem, tudo legal, apesar de você ser portador da ameba. A sua resistência moral pode ser o antídoto para que você não desenvolva nenhum sintoma relacionado a um parasita espiritual. Tá bem? Mente boa, espírito bom, está estudando, está se preparando, está promovendo em você as mudanças que o seu espírito precisa mudar,
tem a consciência da eternidade do Espírito e da importância do ser eterno, que é o teu Espírito, e da forma com a qual nós temos que nos livrar das mazelas e dos sofrimentos espirituais, além dos sofrimentos materiais? Está ciente disso? Dificilmente o parasita vai se conectar a você de tal maneira que você sinta os efeitos dele. Só que tem uma coisa importante. Ele está lá. Ele está lá com você. Aí pensa comigo, ó. Hipoteticamente falando, tá? Não, mas o Kiko trabalha na casa espírita, é palestrante, estuda bastante. Nossa, esse aí deve estar livre dos parasitas espirituais. Vamos dizer que sim, vamos dizer que seja verdade isso. Hipoteticamente, porque obviamente não é. Hipoteticamente, sim, é verdade isso. E aí o Kiko resolve ir em algum lugar, pode ser numa boate, lá no interior onde eu vivi, chamavam de casa de facilitação, não importa qual seja, ambientes pouco salutares, onde a sua resistência moral é provada a todo tempo. E vamos dizer que lá naquele ambiente, por algum momento, por algum tempo, eu emanei formas e pensamentos, plasmei perto do meu perispírito a imagem daquilo que eu estava moralmente envolvido. Beleza? O parasita passou por perto e falou, opa, é aqui mesmo. Aí o Kiko botou o pé para fora daquele ambiente, já falou, puxa, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui, rapaz? Sou um homem do bem, eu não tenho esse tipo de coisa. Não, nunca mais eu venho aqui, senhor, me perdoe, vou até fazer um Pai Nosso aqui que é para poder resolver o meu problema. E vou. Só que o parasita está com você. Aí o que você faz? Vai para sua casa. Aí você chega na sua casa, você tem a Mariana, que tem 13 anos, você tem a Gabriela, que tem 31. Mariana está começando no espiritismo, vem com o papai e com a mamãe, mas ainda não tem as resistências morais dela completamente legais. Tem? Não tem. Não tem. A minha filha de 31 anos, que também não quer saber de religião nenhuma, não vem no espiritismo, não vai em nenhum outro lugar da vida dela, também a sua resistência moral, eu não estou falando da sua inclinação ou para o bem ou para o mal, mas a sua resistência moral também não está bem organizada, tá? Não está. E aí, aquele parasita espiritual que você pegou numa discussão de trânsito, num lugar qualquer que você frequentou, num antro de bebida, de drogas e sexo desregrado, você traz para dentro da sua casa e no primeiro momento que aquele que não tem a resistência moral ok, entra em contato com aquele parasita, se infecciona. E aí, a gente já leu aqui no começo, das artimanhas e das ferramentas que um espírito consciente, com uma ação consciente de parasita, é capaz de fazer no cérebro de alguém que não tenha a resistência moral. E aí, você vai chegar num número assustador de 137 mil crianças e adolescentes no ano de 2020 que morreram por uma ação parasita. 137 mil. A Organização Pan-Americana de Saúde. Kiko, mas você está falando 137 mil pessoas morreram porque tinha um espírito? Não. Pela inclinação ao mal. Se drogando, roubando, bebendo, em decorrência disso, morrendo de overdose, de troca de tiro com a polícia, de overdose em função do uso de algum produto tóxico. Da mesma forma, outras manifestações, como suicídios, assassinatos. Recentemente, tem 2 assuntos poluindo as manchetes dos jornais. Tem um menino de 16 anos em Jundiaí que assassinou o pai, a mãe e a filha. Ele é filho adotivo e ele assassina o pai adotivo, a mãe adotiva e a irmã adotiva. E tem agora, em Santos, no Guarujá, um outro jovem, também 16 anos, coincidentemente falando, 16 anos, que também assassinou
O pai assassinou a mãe, ele também é filho adotivo. Se você pegar o histórico, eles vão dizer assim para você: nossa, era um menino tão bom. Tão bom. De uns tempos para cá, ninguém sabe o que aconteceu com esse menino. Que ele começou com os pensamentos ruins, que ele começou a ter problema, que ele começou a se exaltar com todo mundo, gritar com todo mundo, intolerante com todo mundo, começou a partir para agressão física. As coisas começaram a bagunçar aqui dentro de casa. Porque também, lembra da ameba? Uma parte que eu não contei, é que a ameba, quando ela está grudada na parede do seu intestino, e ela está ali consumindo os seus sucos gástricos, ela vai implantando na parede do seu estômago um líquidozinho. Esse líquidozinho vai indo, até que tem uma hora que ela fura a parede do estômago e ela cai na sua corrente sanguínea. Quando ela cai na sua corrente sanguínea, ela vai para o cérebro, para o pulmão e atinge várias outras células e mata você. E aí, eu vou dizer para vocês que tem 220 mil pessoas em 2016 no mundo que morreram por amebíase. 200 mil pessoas no mundo morreram por amebíase. Dentre elas, crianças e adolescentes nos lugares mais pobres do nosso bom e velho mundo. Nos lugares mais pobres do nosso bom e velho mundo. É ali onde a amebíase, quando cai na corrente sanguínea, faz esse estrago todo. Da mesma forma, o parasita espiritual, quando ele começa as manifestações no campo do fluido vital, ele simplesmente te dá algum incômodo. Mas tem uma hora que ele vai batendo de tal maneira que ele ultrapassa essa questão do fluido vital e ele passa a gerir a tua mente, o teu pensamento, as formas com as quais você se manifesta nas ações do seu dia a dia. E aí você acaba virando essa pessoa agressiva, afastada, que não fala mais com ninguém. Porque é importante que parasita que você continue assim. Que as pessoas se afastem de você. Porque se as pessoas continuarem perto de você, alguém vai conseguir te ajudar. E aí acabou o interesse do parasita em você. Por isso que quando a gente começou a falar, eu disse para vocês, às vezes, aquilo que você está vendo não é a expressão da verdade. Ah, mas esse menino era tão bom, como é que aconteceu uma coisa dessa? Acontece. Acontece porque a gente não entende, às vezes, que está em lugares que testam a nossa resistência moral e não ter essa resistência moral adequada aos perigos dos irmãos desencarnados, inclinados ao mal, pode fazer esse tamanho desse dano com a gente. É muito importante e é muito sério que a gente tenha dentro de nós, na nossa cabeça, essa aula de hoje sobre esse assunto. E é importantíssimo que todos nós aqui, crianças, pais, mães, possamos fazer uso desse estudo para que a gente tenha mais interesse e se aprofunde um pouco mais. É um assunto extremamente longo. Okay? E a última coisa é, como é que eu resolvo o problema do parasitismo? Estou contaminado, estou me sentindo mal, estou na casa de oração. Fluidoterapia é uma das coisas que André Luiz deixa muito claro que pode ajudar muito. A intervenção na mesa mediúnica, pedindo para que espíritos bons, espíritos superiores, porque para você tirar a ação de um parasita, tem que contar com a ajuda de alguém moralmente melhor do que aquele que está parasitando a vítima, o indivíduo. Porque se ele não for melhor, também não resolve. Mas, basicamente, também André Luiz orienta a oração. Oração, se colocar em prece, não repetir a mesma palavra como um disco quebrado, mas sim daquela que transforma a tua periferia, que transforma as suas formas, pensamentos.
sozinho, quietinho, sem precisar fazer teatro para ninguém, dentro do seu quarto, na hora que você dormir. Faça uma oração sentida, faça uma oração com fé. Tenha certeza absoluta de que os maus espíritos encontram a concorrência do bem, dos bons espíritos, e esses, por uma questão moral, podem muito mais do que eles. Muito mais. A oração muda a tua frequência. A oração muda a tua afinidade. A oração muda o seu campo mental. A oração muda as células do seu próprio corpo. E aí também André Luiz diz, no trabalho firme e forte do parasitismo, o melhor remédio é você mesmo. Tenha a ação, faça suas preces, entenda que o mal pode nos atingir. E enquanto nós não o enxergamos, ele é muito pior do que a gente pode conseguir. Me permite, Kiko? Permito. É importante que a gente execute o orar e o vigiar. Só que eu acho que tem que inverter. Tem que vigiar as nossas ações, porque a gente ora, mas no dia a dia, conforme a gente vai fazendo, a gente acaba agindo da mesma forma que a gente agia antes. Então a gente precisa também trabalhar a transformação moral conscientemente. Não transferir a oração só para os bons espíritos, para Deus, mas a gente vigiar as nossas ações. Porque se não tiver essa mudança interior, a oração também não vai ter efeito, porque a mudança tem que vir de dentro. É porque, basicamente, para você caprichar nessa oração, né, fazer essa oração, você precisa estar transformado, né? Você precisa, de verdade, ter essa intenção de se melhorar, de se modificar, de se afastar dos ambientes que mais afligem a gente moralmente. Trabalhar essa nossa resistência moral não é fácil, não é muito simples, não, é bastante complicado, mas a casa de oração, com os trabalhadores encarnados e desencarnados, estão sempre aqui, sempre prontos para poder trabalhar em prol de cada um de nós. E não esquecer do que André Luiz disse. Você é a principal ferramenta para poder se livrar desses ambientes e desses parasitas. Muito obrigado por vocês terem me escutado hoje. Vamos fazer a prece? Acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, pedindo a Deus, nosso Pai maravilhoso e misericordioso, que tenha misericórdia de nossas falhas e de nossos erros. Que Jesus, nosso mestre e nosso guia, junto com a horda de bons espíritos, possa fortalecer os nossos bons anjos da guarda, os nossos intuidores, para que nós andemos sempre ligados às forças do bem. Se alguma vez, Senhor, fraquejarmos, se alguma vez nos deixarmos abater, nos dê a força e o ânimo necessário para que continuemos com os nossos trabalhos de revolução espiritual, de modificação de nós mesmos, sempre pensando na continuidade do espírito e do alcance dos campos vibracionais de luz. Que assim seja, graças a Deus.